Não, sabe? Eu não tô falando nada, você tá rindo hoje, você tá rindo, sei não. Ô, cabelo feio. Gente, estamos de volta. Nesse vídeo a gente vai dar continuação primeiro que a gente fez. A gente vai falar sobre o nosso primeiro beijo. Como foi? Como foi, Vinícius? Ixi, meu Deus. Putz, estou lascado. Isso foi antes do namoro, na verdade, né? Foi um pouquinho antes. Era o último dia da sala lá em BH. Eu tinha que ir pra igreja e eu tocava a bateria na igreja. E aí eu tava conversando com a Sarah assim um pouquinho antes de ir pra igreja. Já ia dar umas 8 horas, o culto começava 8 horas. Aí a igreja é do lado da minha casa. E aí foi eu conversando com ela assim tal, despedindo dela. Sei lá, foi lá e falei, velho, se eu não dar um beijo nessa menina, ela vai achar que eu não gosto mais dela. Que eu não gosto dela, né? Porque eu tava pensando nisso. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas é porque fazia muito tempo que eu tava... Que a gente gostava um do outro e tal, né? E que eu não fazia nada, não falava nada. E eu falei, não, então eu tenho que demonstrar, né? Aí na minha cabeça foi, dá um beijo nela, sei lá. Só que eu não sabia nem beijar, não sabia nada, né? E aí foi fechando o portão assim, eu fui e dei um abraço nela assim. E aí eu fui lá e dei um beijinho nela, tipo assim. Parece verídico! E aí ela ficou assim, toda feliz, toda sorridente, eu lembro disso. E aí eu fiquei assim, meu Deus, nossa, eu dei um beijo nela, meu Deus. E aí eu falei, tchau, tenho que ir, né? E fui descer pra ir embora. Na hora que eu tava descendo pra ir embora, ela fechou o portão assim. E aí eu escutei um gritinho assim. Não vai sem graça, não. Gente, eu fiquei tão agoniada, mas tão agoniada, porque eu não tava esperando um beijo dele. Tipo assim, a gente era melhor amigo, mas sempre gostavam um do outro. Então a gente, na hora de se expressar de outras formas, tipo assim, a gente nunca tinha feito nada, né? Então, não tinha feito nada porque eu ficava com medo de perder a amizade dela pelo fato dela ser minha melhor amiga. Então, mas eu amava muito ela, entendeu? E eu pensava, se eu não falar agora, se eu não fazer nada agora... O que não significa que a gente entre em choque, né? Enfim, aí quando ele me deu o beijo, eu lembro que ele já saiu, já foi descendo correndo assim pra ir pro culto, eu fui muito feliz, eu fui muito feliz, fui correndo feliz. E aí eu lembro que eu fechei o portão, aí bateu a realidade. Aí eu lembro que eu fechei o olho, coloquei o cadeadinho assim, aí eu abri o olho assim, Aí eu fui fazendo assim com o cadeado, fechei e saí correndo dentro de casa. E o Vinícius foi descendo lá, todo feliz. E eu escutei. E nossa, esse dia foi o dia que eu toquei bateria mais feliz da minha vida. Acho que foi a melhor vez que eu toquei bateria. Agora o beijo do nosso namoro. Aí foi o beijo certo agora, né? Porque aí a gente tava namorando, então podia beijar. Gente, só uma coisa, uma ressalva. Vinícius, ele nasceu no evangelho e eu era religiosa, eu não conhecia verdadeiramente a Deus. Ou seja, ela não era evangélica nem nada. Eu não entendia de nada. Então, o que eu disser aqui, eu era muito influenciada pelo mundo, então eu não tenho a mente que eu tenho hoje. Então é isso, vai, pode contar. Qual que é a parte mesmo? Eu já até esqueci. Do beijo, primeiro beijo de namoro. Primeiro beijo. Isso, depois de 2 dias ela ter aceitado meu pedido de namoro, né? A gente tava conversando assim numa parte, na varanda da casa da avó dela lá em BH. E eu nem lembro mais direito assim, mas a gente tava conversando um negócio nada a ver. A gente começou a brincar com as formigas lá e tal. A gente era muito criança. Ela é muito bobeirinha. Aí foi muito ridículo, dá até vergonha de contar isso. Resumindo, ela fingiu que comeu uma formiguinha, eu fingi que acreditei. E aí eu fui provar que eu não tinha nojo dela. Nada a ver, né? Eu fui dar um beijinho nela. Só uma desculpa, ele usou a formiguinha. Eu usei a formiguinha pra dar um beijinho porque eu tava... Na namorada. Porque eu tinha vergonha. Não tinha muita vergonha, não. Eu era muito... Sabe quando a gente menino, brinca com os bichinhos, tipo assim, tipo uma minhoca, a gente... Quer dizer, não sei se as pessoas fazem isso, mas tipo, pega a minhoca assim do lado e vai enfiar na boca e deixar comendo, uma coisa assim. Eu lembro que eu fiz isso com a formiguinha, o Vinícius viu uma oportunidade, gente, uma grande oportunidade. Eu era muito criativo, sempre fui muito criativo. Não, a criatividade é excelente, assim. Criativo. Ela foi fingir que comeu a formiguinha, aí ela achou que eu tinha nojo vergonha, dela, falei que não tinha, eu fui lá e dei um beijinho nela. Depois que ele fez isso, Foi eu não sabia pra onde olhar ridículo. mais. Se olhar pra janela, se tinha alguém olhando, se olhar pelo corredor, se tinha alguém olhando, eu fiquei desesperada. Mas ela ficou muito feliz, muito feliz, sabe? Quando eu aceitei o pedido dele, era entre nós ainda. A gente não tinha deixado, tipo assim, oficializado, sabe? A gente ia fazer isso ainda. Então isso era muito importante pra mim. Então quando ele deu um beijo, antes disso tudo acontecer, eu ficava tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tipo assim, sabe? Quando eu namoro, é tipo assim, eu e a pessoa. Então eu dedico sempre a pessoa e ele a mim. Então quando a família fica de fora, eu ficava agoniada. Ficava agoniada pra caramba.
Até que você começou a ir pra Brasília. Isso. Aí ela voltou pra Brasília, como eu falei, né? E aí a gente começou a namorar à distância. A gente namorou 1 ano à distância. Eu vim pra Brasília, acho que eu nem sei quanto tempo depois, sei lá, 1 mês depois, pra pedir os pais dela, pra deixar ela namorar comigo, né, sabe? E aí eu nunca tinha pego avião, nem nada e tal. Eu fui lá e comprei passagem de avião e fui vir. Foi a primeira vez, né? Foi mó legal. Eu fui morrendo de medo, assim, o avião vai cair e tal. E eu, como ótima filha, eu preparo muito bem meus pais antes. Eu só falei assim, eu lembro que peguei pelo WhatsApp, WhatsApp, né? Foi WhatsApp. Não, WhatsApp não, tinha WhatsApp não. Era SMS mesmo. Eu, excelente, né? Preparo o coração das pessoas muito bem. Eu fui direto pro meu pai e falei assim, pai, lembra do Vinícius, meu vizinho? Claro que ele lembrar, obviamente, né? Mas era a forma que eu usei pra falar com ele. Aí eu falei só assim, então, eu tô gostando dele, ele quer me pedir em namoro, eu aceito, ele pode vir aqui em Brasília? Aí meu pai falou assim, ok. E um belezinho assim, ó. Aquele ok mais seco, morto da vida. Tipo assim, que minha filha tá arranjando. E eu contando pra minha mãe, vou lá pra Brasília, pedir a Sara em namoro. Ela sabia que namorava com ela e tal. Minha mãe já sabia de tudo, né? Antes de minha mãe saber, mó sem graça. Eu nem comprei surpresa pra ela. E aí quando eu cheguei em Brasília, tava a Sara, né, e o pai dela no carro me esperando lá no aeroporto. Nossa, que vergonha. E eu era muito ridículozinho, né? E no carro, assim, aí ela eu tava no banco da frente, eu morrendo de vergonha. Lindo, gente. A época o Vinícius usava um cabelo de espeto, assim, bem alto, lindo. Nossa, ficar falando, não. Pois era cabelo... Como é que é o nome? Sei lá. Ele usava uns cabelos espetados, assim, ó. Só o cabelo dele não era tipo baixinho, assim, era cabelo assim, ó, bem alto, assim. E ela toda patricinha, tá? Ela era patricinha. E aí foi que eu falei com o pai dela, tudo bem e tal. Aí, seu Vinícius, tudo bem? Aí ela tava sentada no banco da frente. Ela não saiu do carro nem pra me abraçar. Ela tava tão travada que ela ficou no carro travadinha lá, sentada, em vez de, né, me receber, oi, tal, né? Sou namorada, e tal. Não, ficou no carro sentada. Aí eu entrei dentro do carro, no banco de trás. Eu fui lá e abracei o banco assim. Meu pai assim, ó. Nossa, que vergonha. A gente foi conversando no caminho, né? E aí no caminho eu fui lá e falei, oh meu Deus, eu tava suando frio, suava muito frio. E eu falei, oh meu Deus, me ajuda e tal, né? Eu fui e falei com ele assim, não sei se a Sara falou com o senhor, eu quero pedir ela em namoro. E eu queria saber se a gente tem a bênção do Senhor pra gente namorar. E aí foi ele foi e falou que tinha, tipo assim, foi a forma mais fácil que eu encontrei de falar. E aí falou, não, tem, falou que o namoro ia ser um tempo pra conhecer e etc e tal. Beleza, nisso aí a gente foi, né? Eu vinha e voltava. Aí eu comecei a vir pra cá todo mês. Todo mês eu vinha de avião, de ônibus. Todo o dinheiro do trabalho dele, né? Porque ele trabalhava em cartório, meu salário, ele todo em viagem. Meu salário era só passagem de avião, você tá doido? De avião e de ônibus. Então, porque era muito ruim namorar à distância. Namorar à distância não é muito legal. É bom a saudade que a gente sente, mas é ruim porque você não tem contato, né? Não tem essa intimidade que a gente tem namorando próximo, né? Então, depois de 1 ano vindo pra cá, eu mudei pra cá, né? Eu pedi um direcionamento de Deus e fui direcionado a vir pra Brasília. Tudo foi certinho, assim, pra eu poder vir pra cá, né? E foi um tempo, assim, de crescimento pra mim enorme, onde eu me desenvolvi muito, né? Em todos os sentidos. E onde eu vi Deus me ensinando muitas como coisas. Como qualquer namoro, né? Como eu não era convertida, eu não tinha o mesmo entendimento que o dele. Então, a gente brigava muito por coisas necessárias, a gente... Sabe, qualquer coisinha era motivo de término, desentendimento, coisa tão boba, sabe? Coisas que a gente fazia, que quando hoje eu olho e falo, gente, que cabeça era essa? Sabe, eu tinha uma cabeça muito boa, muito mundana, muito, sabe, desconfiada das pessoas, pelas coisas que eu vivia antes, né? E foi só com a minha conversão que o nosso namoro, eu considero realmente um namoro, tipo, em que a gente realmente passou a dedicar um ao outro com toda intensidade. Porque o pensamento passou a ser o mesmo, né? Foi. Nesse tempo todo aí, antes da Sara converter e tal, eu não tinha o mesmo se passaram, acho que foram quase 6 anos. É muito louco isso, muito louco. 5 anos e meio, né? E eu vim muito orando, e sendo direcionado por Deus, orando por ela, intercedendo, né? E tentando fazer ela entender algumas coisas que eram agradáveis a Deus pro nosso relacionamento, alguns pensamentos iguais e tal.
Mas foi um processo, né? Até porque a criação dela era outra, a mentalidade dela era outra e a minha outra. Mas Deus foi trabalhando em cada detalhe da minha vida. Tipo, cada detalhe. Tudo que eu vivi até hoje, eu vi as mãos de Deus. Mas, claro, né? Todos nós fazemos escolhas todos os dias, temos as nossas consequências também. Deus nos ensina a partir disso também. Então, tudo que eu vivia, desde as coisas boas ou ruins lá do Vinícius, me serviram muito de aprendizado. Hoje, eu consigo falar, eu enxergo as coisas que eu fiz, as coisas erradas, até as coisas certas, sabe? Tipo assim, que podia ser melhor, sabe? Dedicação de ambas as partes também, né? Nós somos falhos, a gente reconhece isso até hoje, que somos falhos, sim, mas que tudo muda, né, depois que a gente conhece o Senhor. Mas até eu chegar nesse processo, até eu chegar nessa transformação, eu passei por muita luta, passei por muita dificuldade. E, tipo assim, mais pra frente eu vou contar pra vocês sobre como é que foi o meu processo de conversão, que foi o ápice, né, em que eu tive uma intimidade com Deus de uma forma surreal, algo que eu nunca tinha vivido antes, algo que me transformou não por fora, mas por dentro. Algo que eu não tenho nem palavras para descrever. Vocês precisam saber o que Deus fez na minha vida, a mudança que Ele fez na minha vida. Eu vou ver se eu consigo trazer algumas pessoas depois, né? Pessoas que estiveram ao meu lado, pessoas que acompanharam a minha história, assim, para falar para vocês um pouquinho. Porque a transformação foi de 100%. E daí, é uma nova, sabe? E daí, a partir dessa minha conversão, Deus trabalhou tanto em minha vida que a gente partiu pro noivado. Mas aí é história pro outro vídeo, que também é uma história incrível e linda. Deus é muito bom e perfeito. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais. É isso aí. Beijos.